Na semana passada eu publiquei um artigo no meu site falando sobre Fortaleza e o fato de ser a capital brasileira do concreto protendido. Muitos engenheiros civis, muitos engenheiros estruturais entraram em contato comigo, elogiaram o artigo, elogiaram o engenheiro responsável por essa ascensão de Fortaleza à condição de meca da proteção no Brasil. Então, sextou e nós vamos falar de duas coisas muito boas: Fortaleza e concreto protendido. Então, só para quem não é engenheiro civil ou não tem ideia do que seja concreto protendido, é um sistema que comprime os elementos estruturais, que são as vigas e as lajes, diminuindo os esforços de tração na estrutura através de cordoalhas de aço. Então, nesse sistema, as cordoalhas são posicionadas horizontalmente ao longo dos elementos estruturais e são travadas nas extremidades. E depois da concretagem e da cura, essas cordoalhas são esticadas e travadas na outra extremidade e depois são soltas, comprimindo os elementos estruturais. Pode parecer um pouquinho complicado, mas apesar de ser engenheiro eletricista, eu tive o privilégio de participar de um curso do engenheiro Sérgio Santos e conseguir entender como é que a coisa funciona. Longe de ser capaz de projetar, evidentemente, mas pelo menos eu consegui entender como é que a coisa funciona. A ideia não é exatamente nova, ela tem quase 100 anos, foi desenvolvida na década de 1920 pelo engenheiro francês Eugène Freycinet, acho que é assim que se diz, e chegou no Brasil em 1949 com a inauguração daquela ponte do aeroporto do Galeão. Mas até os anos 1990, essa técnica ou essa tecnologia era usada praticamente apenas nos Estados Unidos e na Europa. No Brasil, havia muito pouca coisa sendo feita. Em 1996, a então Belgo Mineira, que hoje é parte da ArcelorMittal, ela começou a fabricar no Brasil as tais cordoalhas engraxadas, que são usadas nos projetos de estrutura protendida. Este produto, até então, era fabricado apenas nos Estados Unidos. Então, com a possibilidade dessas cordoalhas começarem a ser produzidas no Brasil, um engenheiro cearense, então com 40 anos, chamado Joaquim Caracas, teve um insight, ele teve a visão de que isso, o concreto protendido, poderia se tornar uma coisa muito interessante e podia ser uma tendência de estrutura para os anos seguintes. Ele então começou a se interessar pelo assunto e procurou por literatura ou por cursos aqui no Brasil. Não achou nada, não havia nenhum tipo de treinamento disponível para engenheiros no Brasil que quisesse trabalhar com proteção. O que foi que ele fez? Ele foi para os Estados Unidos, levou consigo outros dois engenheiros, o Helder Martins e o Ricardo Brígido. E eles foram para os Estados Unidos aprender como é que funciona a proteção, como é que se usa. Os dois engenheiros eram calculistas, portanto foram aprender a fazer os cálculos do concreto protendido e ele foi entender como é que isso se aplica nas obras. Em 1997, já de volta ao Brasil, o Joaquim Caracas cria uma empresa, a empresa se chama Impacto Proteção. E a empresa tinha como objetivo oferecer aos seus clientes esta inovação tecnológica que permitia fazer com que as obras se tornassem mais esbeltas e mais resistentes. Esse é o sonho de todo engenheiro de estruturas. Ele conseguia convencer os seus clientes a usar uma tecnologia nova, porque ele era muito bom vendedor, ele era uma pessoa que tinha excelentes argumentos e conseguia realmente ser bastante didático. Nós sabemos que a construção civil é uma área bastante conservadora, não é muito afeita a se atirar de cabeça em qualquer inovação.
Nós vimos, por exemplo, o tempo que levou até que a alvenaria estrutural se estabelecesse no país como uma tecnologia viável para construções. Então, o Joaquim Caracas, ele foi um pioneiro dessa indústria, ele foi um pioneiro dessa tecnologia e conseguiu fazer com que isso se tornasse algo muito relevante na construção, a ponto de mais gente querer se envolver com esse tipo de tecnologia. A Belgo Mineira, percebendo isso, percebendo esta potencialidade da Impacto Proteção, logo propôs uma parceria com a empresa e eles começaram a dar treinamento para engenheiros no Brasil inteiro. Né, os engenheiros da Impacto Engenharia ou da Impacto Proteção cruzavam o Brasil de norte a sul, dando esses cursos, ensinando engenheiros interessados a trabalhar com proteção. E mais tarde, em 2010, eles criaram em Fortaleza um centro de consultoria em proteção, que é o CCP. Esse é um centro que recebe engenheiros do Brasil inteiro para lidar com treinamentos de proteção, de concreto protendido. É uma das coisas que explicam por que Fortaleza é a meca da proteção. Todo engenheiro acaba buscando esses conhecimentos em Fortaleza, que é o maior centro de treinamento nessa área. O engenheiro Joaquim Caracas, como eu disse, ele é um empreendedor e ele tem hoje parcerias com muitos profissionais e com empresas no Brasil inteiro que desenvolve trabalhos em proteção. O Joaquim Caracas, inclusive, desenvolveu um método, desenvolveu um processo, um produto, do qual ele tem patente tanto aqui quanto nos Estados Unidos. Ele vai ser nosso convidado no Conexão 893 no dia 1º de junho. Não percam. Ele vai ter a oportunidade de explicar direitinho como é que isso aí funciona e quais os benefícios para os engenheiros e para os clientes dos engenheiros que se utilizem dessas tecnologias. O Brasil possui grandes escritórios de engenharia que se utilizam e que utilizam o concreto protendido. O escritório do Mário Franco, que já é falecido, mas o escritório continua funcionando. O escritório do engenheiro Ricardo França. E em Fortaleza tem pelo menos 2 grandes empresas de engenharia que aplicam o concreto protendido nos seus projetos. A EPTA Engenharia Estrutural, que é do engenheiro Helder Martins, um daqueles que foi aos Estados Unidos junto com o Joaquim Caracas, e a MD Engenheiros Associados, que é do engenheiro Marcelo Silveira. A EPTA projetou o Centro de Eventos do Ceará, que eu conheci, é uma obra fantástica, maravilhosa. Nós participamos de um grande evento que teve lá em Fortaleza, no Centro de Eventos do Ceará, e o WSTC, que você está vendo a foto aqui, e com ela já dá para ter uma noção da envergadura, do tamanho desse projeto. E a MD Engenharia, ela fez a reforma do Castelão para a Copa do Mundo de 2014, e o BS Design, que é esse aqui que você também vê que, como o WSTC, são 2 obras de grande porte. Então, essas obras ajudam a demonstrar a capacidade da tecnologia de concreto protendido e ajudam a demonstrar a força, a potência da engenharia do Ceará e particularmente da engenharia de Fortaleza. Então é isso, sextou, com os nossos parabéns ao engenheiro Joaquim Caracas pelo pioneirismo, pelo senso de inovação, pelo empreendedorismo e por ter feito com que o Brasil seja hoje um dos países com grande aplicação do concreto protendido no mundo e que fez de Fortaleza a capital brasileira da proteção. Até semana que vem.